Bom, então hoje nós vamos inaugurar esse novo assunto, né? Que a gente chamou, já deu uma pequena introdução a semana passada, né? Chamado Cosmovisão Cristã, que é um nome, na verdade, mais técnico, né? Cosmovisão tem um significado simples, mas parece que é alguma coisa muito sofisticada, né? Na verdade, cosmovisão é uma visão que você tem do cosmos, ou a visão que você tem do mundo, como você enxerga o mundo. E cosmovisão é uma coisa que todos têm, apesar de muitas vezes não se dar conta de que ela existe, né? Então, todo mundo tem uma forma de interpretar o mundo. Quando você nasce aqui nessa terra, você vai ter que definir algumas posições quanto à sua existência. Como que você chegou aqui, por que você chegou aqui, para onde você vai, quando morrer, o que vai acontecer com você. Enfim, tem vários pontos a serem definidos e todo mundo cria, de certa maneira, um método ou um modo de interpretar essa realidade. Então, para basear, né, o nosso estudo, eu vou escrever aqui os pontos que a gente vai obedecer no decorrer do nosso estudo. Então, a gente vai ter o ponto principal, né, o principal pelo menos porque é inicial, criação. A gente vai ter uns 4 estudos sobre a criação, depois queda, redenção e consumação. Esses pontos, eles são muito importantes porque são os pontos sobre os quais a Bíblia desenvolve o seu enredo, tá? Então, se alguém perguntar, mas afinal de contas, do que a Bíblia fala? Aí você fala, bom, ela trata basicamente, né, de uma maneira panorâmica, de 4 assuntos: criação, queda, redenção e consumação. Então, de Gênesis 1 e 2, a gente vai ver Deus agindo de forma criativa, né, a produzir vida e organizar todas as coisas criadas. No capítulo 3, a gente vai ter esse evento que é extremamente importante para a gente entender por que nós vivemos como vivemos, que é a queda, o momento da desobediência, o colapso, né? Então, no capítulo 3, a gente vai encontrar a queda. No versículo 15, no versículo 15, a gente já vai encontrar uma resolução ou uma proposta de resolução desse problema da queda. A partir desse versículo 15 e o restante da Bíblia toda, a gente vai encontrar a redenção, tendo o seu ponto culminante na vida de Jesus, né, na obra de vida e na sua morte e ressurreição. E depois a gente vai ter a consumação. A gente vai ver o que a Bíblia diz sobre a vida futura, o que a gente vai ter depois que a gente é salvo, né? A gente é resgatado do nosso pecado e quais são as consequências para a vida futura. Mas para a gente então começar a tratar sobre a criação, eu vou pedir que vocês leiam Gênesis 1, versículo 1. Quem abrir, quem achar, pode ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nunca antes na história desse país, nunca foi tão importante a gente voltar para este versículo, que tantas vezes é esquecido, né, nas exposições, às vezes nas nossas igrejas. Mas o tempo que a gente está vivendo,
ele está gritando para nós de onde a gente vem, como que as coisas vieram à existência, por que a gente vive aqui afinal de contas, quem é o autor disso tudo. A partir do século V, mais ou menos, a gente tem o início da Idade Média. E desde o primeiro século, né, a gente tem o nascimento da igreja. Então, os 4 primeiros séculos, eles são de desenvolvimento da igreja cristã. Tá? Então, os 4 primeiros séculos, que é o período que a gente tem a igreja apostólica, né? Aí tem os primeiros mártires depois dos apóstolos, por exemplo, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, que morreu martirizado. Inclusive, acho que antes de ontem foi a data que ele morreu, né? Então, nesses primeiros séculos, a gente tem Agostinho, né, os primeiros pensadores da igreja, desenvolvendo todo o pensamento teológico, né, da igreja. A partir do século V, a gente tem a Idade Média. E a Idade Média, a gente ouve bastante falar assim, da Idade Média, né? Às vezes perde um pouquinho da dimensão do que foi a Idade Média. Ela foi um período que durou 1000 anos. Então a Idade Média, ela é um período muito grande. Ela só foi acabar por volta do século XV, 1470 e alguma coisa, quando o Império Romano ele sofre uma derrota para os turcos, e aí o lado ocidental ele se liberta, né, da força romana, e aí permanece só com um pouco mais de força o Império Bizantino, que é o momento da história do lado do Constantino, que permanece ainda, né, um pouco mais cristão. Mas nesse período, todo o Império Romano ele tem uma influência muito grande ainda das decisões de Tertuliano e logo depois de Constantino, onde esse governo é totalmente cristão. Totalmente cristão. Onde eu quero chegar com essa história? É que uma criança nascida na Idade Média, ela tinha no seu contexto Deus como Criador de todas as coisas. Consequentemente, tendo Deus Criador de todas as coisas, eles tinham o conhecimento dos atributos de Deus. Que Deus era santo, se Deus é santo, logo existe uma regra moral, existe um porquê você ser honesto, justo com as pessoas e tudo mais. Mesmo que uma pessoa não fosse cristã, ou que ela não adotasse para si a religião cristã, ainda assim ela tinha medo do inferno. Ela vivia com uma ideia de que existe um Deus justo, mesmo que ele não cresce naquilo. Então ele se dobrava à ideia religiosa completa que existia nesse período. A partir do século XVII, quando a gente começa a ter um desenvolvimento maior do período iluminista, né, ou dessa ideia agora pós-Deus, né, onde o homem começa a pegar a rédea das coisas e todas as coisas precisam ser decididas agora pela razão, pela cabeça do homem. Tá? Então a gente começa a ter uma morte desse período de criação, de Deus como Criador de todas as coisas. A partir de então, o homem já não está sob a autoridade de Deus, mas ele está sobre o seu entendimento de mundo. Aquilo que ele consegue explicar do mundo é o que é real para ele, é o que é verdadeiro para ele. Então, começa a cair todo esse conceito de que Deus é criador de tudo. Portanto, toda a questão moral, toda a questão ética, ela vai também ruindo junto com essa estrutura de que Deus não é criador. Bom, estamos no século XXI.
A gente ouve sempre falar que a gente está numa era pós-cristã, né? Numa era pós-cristã. E estamos mesmo. Porque todo esse entendimento de que Deus é o autor de todas as coisas, criador de todas as coisas, morreu. Então, na Idade Média, tudo bem, se essa ideia iluminista ainda não tenha dominado todas as coisas, vocês, os mais antigos, podem lembrar que há 60, 50 anos atrás, você podia andar na rua e ter convicção de que aquela pessoa que você encontrou na rua, ela tinha os valores cristãos. Então ela defendia a moral, ela defendia a justiça, ela tinha um entendimento de um ser superior, de um Deus, né? Então era comum a gente encontrar na rua pessoas que têm mais ou menos a mesma cosmovisão que você. Nos dias de hoje, no Brasil, em São Caetano do Sul, se você dobrar a esquina ali, a primeira pessoa que você encontrar na rua, você não tem a menor ideia do que ela crê. Então, a mesma quantidade de pessoas que existe no mundo é a quantidade de cosmovisões que existem. Você não tem a menor ideia se ela crê em Deus, se ela crê na matéria, se ela crê num Deus que só criou as coisas e deixou por si mesma. A gente não tem a menor ideia de como as pessoas entendem o mundo. Por isso que é fundamental a gente voltar hoje para Gênesis 1:1. Para a gente defender a ideia de que existe um Deus inteligente, criador de todas as coisas. Então vamos para o texto. A primeira coisa que a gente vai encontrar quando abre a Bíblia e vai ler é: no princípio, Deus. Veja, olha, o autor desse texto, o autor da lei é Moisés. Moisés, ele não era um místico. Moisés era uma pessoa extremamente preparada. Por mais que ele argumente com Deus lá em Êxodo, quando Deus o chama, ele fala: mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, né? Ou seja, eu não sou o cara para fazer esse trabalho aí. Mas Deus vai lá e não, você vai fazer e tal. Mas quando ele fala isso, ele está usando assim ele viu a sua pobreza, né, no momento de fazer o trabalho que Deus estava chamando. Ele viu que o trabalho era grande demais para ele. Mas a verdade é que Moisés teve a melhor escola da época. Ele estudou no Egito, na potência mundial da época, lá no berço do conhecimento, com o faraó. Ele foi criado pela filha de faraó. Esse homem, então, ele tinha uma capacidade tremenda. Quando ele vai escrever o texto sagrado, ele crê nisso que ele está escrevendo de maneira inteligente. Ele não está aqui abrindo uma exceção. Ele não está aqui fazendo, creia se você quiser. Quando ele escreve, ele escreve assim: no princípio, Deus. O que ele quer dizer quando ele diz no princípio? Se um ateu vai ler a Bíblia, ele fica no primeiro versículo, ele já não consegue ir adiante, porque é confrontador demais. Confrontador demais. Então o Gênesis 1 diz o seguinte: há uma realidade anterior ao tempo. Existe uma realidade anterior à realidade do tempo. Então Deus está vivendo na eternidade. A gente não consegue pensar em algo fora da estrutura do tempo. É muito difícil para a gente. Então Deus está vivendo a sua realidade infinita. E Deus cria dentro dessa realidade do infinito uma outra realidade chamada tempo. Conseguem perceber essa estrutura? Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Uma realidade infinita
não escreve, né? O infinito não dá para ver, né? Existe um infinito, o infinito vai para trás, o infinito vai para frente. O infinito ele é eterna expansão, para todos os lados. Deus está aqui, nessa realidade. E num determinado momento, na eternidade não tem momento, mas Deus decide eternamente que Ele vai iniciar uma história. Essa história... Aí que começa o tempo. Hã? Aí que começa o tempo. Aqui começa o tempo, que é a nossa realidade. Nós não vivemos sem a estrutura do tempo. Então, quando Gênesis 1 fala no princípio, ele está querendo dizer que antes dessa estrutura nada havia, só havia Deus. Isso é fundamental para a nossa crença. A gente não pensa frequentemente sobre isso, mas pensar que começou a existir uma estrutura para que a vida pudesse existir é fundamental. Deus cria tudo do nada. Existe uma expressão nos livros de teologia, você encontra Deus cria ex nihilo, né? Antes do nada. Não existia nada. Deus não fez uma pré-criação ou existia alguma coisa prévia para que Deus pudesse agir e criar a nossa existência. Então é fundamental que a gente compreenda isso. No princípio, a Bíblia então começa com essa provocação, né? Ou com esse desafio já para a gente. Olha, Deus é eterno. E aí, pelo conselho de Deus, inicia a nossa história. Só que ele diz mais, né? Ele diz mais algumas coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus cria o tempo e agora Deus cria o espaço. Deus cria a estrutura onde nós vamos habitar. Então não existia nada. E Deus começa agora a atuar de maneira a criar todas as condições para que a vida pudesse existir. Como é que isso acontece? Quais são as coisas que levam Deus a criar? A gente não sabe. A gente não tem essa informação. A informação que Moisés nos dá é que, num dado momento, na eternidade, Deus decide agora criar o espaço e o tempo. A partir dessa estrutura é que a vida começa a ser organizada. Deus não deixa a coisa, ou a criação, aquilo que Ele está fazendo, em desordem. Mas Ele começa a agir nessa estrutura onde a gente vai habitar. Interessante que só um versículo já afirma que existe um Deus criador. Por que isso é tão importante? Bom, eu estou defendendo uma tese chamada de teísmo. Tá? Isso que nós cremos é chamado de teísmo. E tem algumas coisas importantes no teísmo. Primeiro, Deus, segundo a Bíblia, Ele é trino, ou triuno, né? Tanto faz. Então, Deus não é uma pessoa solitária. Ele é um Deus, mas que ao mesmo tempo existe um conselho. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito. Nisso existe um grande mistério. Os três são Deus, né? Os três habitam num único ser, né? Cada uma das três pessoas é Deus. Cada um com a sua atribuição, perfeita harmonia, eles convivem lá. Então, nesse conselho, eles decidem criar. Mas ao criar, Deus, Ele não simplesmente dá o start no tempo e no espaço, mas Ele
atua no tempo e no espaço. Tá? A gente vai ver nos próximos versículos, eu vou procurar me ater só no Gênesis 1 mesmo, mas aí o Neil depois vai falar sobre outros aspectos. Deus, ele é transcendente, ou seja, ele está para além da criação, ou seja, ele não é a criação. Então isso é o que faz dele transcendente. Ele transcende a realidade que ele cria. Ele não é o que ele cria. Ele não é a árvore, ele não é a luz, as estrelas, ele não é o universo. Ele não é isso. Ele é outro, ele é diferente, de outra natureza. Transcende o entendimento. Até o entendimento, exato. Porque ele criou o nosso entendimento, né? Então, tudo a gente consegue entender aquilo que é posterior a nós, né? Agora, o que é anterior, a gente não consegue explicar. Mas tem um outro atributo de Deus, que é a imanência. Imanência. Que é a ação de Deus no tempo. Então Deus tem dois atributos bastante importantes. Ele é transcendente, ele não é aquilo que ele cria. Deus não está sujeito às leis que ele criou. Tá? Por isso que ele pode agir no tempo sem que nós percebamos. Por isso que ele pode estar aqui hoje, né, sem que a gente perceba. Porque ele não obedece às leis que ele criou para nós, não impõem restrições a Deus. Tá? Um dia como um ano, né? Exatamente. Não são sensoriais, né? Não são perceptíveis, né, aos nossos sentidos. Então essa lacuna aqui do tempo, para Deus é um frame, né? Porque ele é eterno. Essa imanência do Senhor é também em cima da sua criação, né? Então, a imanência é o agir de Deus na sua criação. É o relacionamento dele com a criação. Ele é outro. Ele não pode ser confundido com aquilo que ele criou. Mas, ao mesmo tempo, ele não criou e deixou a coisa rodar. Apesar da sua transcendência, ele se relaciona. Ele age. É a providência, né? Então, ele é imanente. Esse é o termo para quando ele age na história. Então, Deus é transcendente, mas ele é imanente. Ele age. Então, nós estamos tratando do teísmo. Tá? Teísmo. É assim que o teísmo crê. Que existe um Deus criador e que esse Deus, através de todos os seus atributos, mas principalmente desses dois, ele transcende a sua criação, mas ele se relaciona com a sua criação. Tá? Frente, para fazer oposição ao teísmo, nós temos o deísmo. Quem já ouviu falar em deísmo? Mas é oposição ao teísmo. É oposição a isso aqui. Ele não... Vamos lá. Esse é o teísmo. Tá? Teísmo. Nós temos o deísmo. A gente não pode confundir, que é bem parecido, mas a gente não pode confundir. Teísmo, então, defende isso aí. Criação, Deus criou, um único Deus, trino, que é transcendente e imanente. O deísmo, ele crê num Deus criador. Ele crê que Deus criou todas as coisas. Ele crê que, num princípio, Deus decidiu, né, criar. Só que tem uma diferença. A diferença é que Deus não é imanente. Ele é totalmente transcendente. Então, o que define o deísmo é uma expressão chamada caixa fechada. No teísmo, a gente crê que Deus criou todas as coisas, o espaço-tempo,
e criou as coisas de forma a definir a sua causa e o seu efeito. O nosso mundo, a gente consegue facilmente perceber que ele está organizado em causa e efeito. Mas essas causas e efeitos, elas agem de modo que Deus vai cumprir o propósito de Deus, porque Ele está agindo na história. O deísmo crê nesse sistema de causa e efeito e só. Deus não está agindo na história. Largou. É o famoso relojoeiro. Ele deu corda no relógio e deixou a coisa rodar. Por incrível que pareça, onde é que a gente encontra essa tese aqui? Na igreja evangélica. Teologia aberta. Teísmo aberto, exatamente. Teísmo aberto. Mas existem esses exemplos na igreja evangélica de deísmo. Ou seja, é um Deus que ele não interfere na história de modo a cumprir o seu propósito. Só que o que o texto bíblico narra, e depois a gente vai desenvolver um pouco mais, a gente vê um Deus dando forma a todas as coisas. Ele cria pela sua palavra de modo a organizar todas as coisas. E quando ele dá, e no último estudo a gente vai ver isso, o mandato cultural. Quando ele chega para o homem e diz: dominai sobre as feras do campo, sobre as árvores e tal, lavre a terra e tudo mais, Deus, ele cria como se as coisas ainda precisassem ser cumpridas na ação do homem. Ele cria tudo de maneira perfeita e completa. Mas existem coisas que o homem ainda precisa fazer. Então, dá uma dica, né, pra gente de que a realidade precisa ser construída ainda. Nós precisamos trabalhar e tal, e ele vai trabalhando junto com a gente, capacitando com dons, com talentos, e agindo na história como a Bíblia vai mostrando. Depois do deísmo, a gente tem... Então, o deísmo ele começa a romper com a figura de Deus. Né? Deus está lá, ele é criador, mas ele só deu o start, ele agora não manda, não apita nada, agora é com a gente aqui. Né? Por isso a coisa fica um pouco humanista, né? Não, a gente tem que cuidar do próximo e tal. Isso é verdade, mas quando a ênfase vira toda essa, aí a coisa fica torta. A gente tem o naturalismo. Naturalismo. Por isso que a gente tem que cuidar sempre com o que tem ismo no fim. A gente tem que saber quais são os ismos que a gente compra. Tá? Não é todo o ismo que a gente pode abraçar, não. Né? Naturalismo. A ideia do naturalismo rompe completamente com o teísmo. É uma cosmovisão, tá? É um jeito de enxergar o mundo. Ele rompe completamente. Qual é a base do naturalismo? É a matéria. É a matéria. O que é eterno para o naturalista? A matéria é eterna. Ou seja, as coisas existem. Como existem, eles não sabem explicar. Que é aquela coisa, cada vez que a gente vai para a menor redução possível, né? Tá, existe um universo. Tá, mas quem criou o universo? O universo é feito de matéria. Mas como que veio a matéria? Não, veio através de uma explosão. Mas a explosão veio como? Aí eles começam a se perder, né? Porque eles odeiam esse argumento que vai até a menor possibilidade possível, né? Então eles defendem que a matéria é eterna. A matéria ela existe desde sempre. O Deus deles, entre aspas, é a matéria. Então quem é adepto do naturalismo? Os darwinistas. Muitos cientistas adotam essa teoria, né? O marxista, por exemplo, né? Ele acaba adotando uma visão mais naturalista de mundo. Né? Ele não crê nessa estrutura deísta. Né? Geralmente eles adotam uma ideia de evolução e tudo mais. Né? Então o naturalista ele vai trabalhar nessa direção. A matéria existe desde sempre,
de bilhões de anos ela se organiza, né? Cria o universo, todas as coisas, aí a matéria vai se reorganizando e se adequando até que nós estamos aqui, né? Depois de bilhões e bilhões de anos, né, de desenvolvimento. Interessante que eles geralmente têm a ideia de que uma explosão, né, gera todo esse conflito na matéria e tal, e aí acaba se organizando em todas as coisas maravilhosas que a gente vê. É interessante que no mundo de hoje, sempre que alguma coisa explode, ela se desorganiza, né? Aliás, todas as coisas deixadas ao tempo, ela se desorganiza, ela se desconstrói, né? Mas o naturalista, ele consegue ter mais fé do que a gente ainda, porque ele crê que de bilhões e bilhões de anos as coisas elas melhoram, elas se organizam, né? Então o naturalista é um eterno otimista, né? Ele rompe com a ideia de um Deus. É interessante que todas as visões participam daquela ideia de criação, queda, redenção e consumação. Todas elas. O deísmo, ele tem uma ideia de queda, redenção e consumação. Eles têm um conceito do que vai acontecer com as pessoas na morte, né? Para onde vão, né? O deísmo tem muitas vertentes. Então tem gente que acredita mesmo, não, como Deus criou todas as coisas e deu start, ele não condena ninguém. Por isso que isso aqui combina muito bem com o Espiritismo, né? Universalismo. Com o universalismo, isso. Obrigado. Espiritismo, exatamente. Universalismo ou espiritismo. Tá? Espiritismo foi perfeito exemplo, porque ele entende um Deus criador, né? Porém, você tem que fazer a sua obra, né? Existe o karma não é a intervenção de Deus na história, mas é a maneira com que você vai viver. E qual é a redenção? É a reencarnação até que você fique bom o suficiente para viver a consumação com Deus, né? Aquele pastor que você citou aí agora, ele não crê, por exemplo, no retorno de Jesus Cristo, na volta dele. Não ele pode. Acha que é um... não pode acreditar mesmo, porque senão ele queria... Ele rompe com a lógica dele, né? Não faz sentido. Ele até diz assim que a volta de Jesus é a cenoura na frente do burro, né? É aquela... Já viu aquela imagem? O cara está sentado no burro, o burro empacou, aí ele põe numa vara de pescar uma cenourinha, aí o burro vai andando tentando pegar a cenoura, né? Ele fala que é isso, né? Que é uma coisa que é para a humanidade avançar, mas ele não crê na verdade nisso, né? Então o espiritismo cai perfeitamente nisso. O universalismo também é a ideia de que, bom, como não existe um Deus que condena, então ele salva todo mundo. Se não existe um Deus que interfere na história, logo não existe a ética prática, porque o padrão de ética nosso é a existência de um Deus ético, de um Deus moral, porque a gente crê num Deus cujos atributos são perfeitos. A gente tem um padrão de perfeição, um modelo. Quando você tira Deus da história, acabou o modelo de perfeição. Até tem um teólogo que tem bastante coisa na internet, Jeff Durbin, ele fala que um ateu, quando ele chora um ente que morreu, ele está pegando os pressupostos cristãos para poder usar no seu luto. Porque por que ele tem que chorar pelo seu ente querido? Se não existe Deus, qual é a relação de bem, de sentimento, de amor, de perda que ele tem? De onde vem isso? Né? Todos esses sentimentos vêm do pressuposto teísta. Do pressuposto teísta. Mas vamos lá. O naturalismo, ele acredita geralmente na aniquilação completa. Se você vem do nada, se Deus não existe, se a matéria é eterna, quando você morre, você volta para a matéria. Você se torna matéria. Aliás, você sempre é matéria. Então, quando você encontra um ateu, aqui está os ateus, né?
Você fala, não, você é apenas matéria. Você morreu, não tem por que você chorar, porque você só está voltando ao ciclo. Não existe moral, não existe ética aqui. Inclusive eles não choram por causa também do mundo, mas por nada. O ateu ele não chora por nada. Exato, não tem sentido. Ele vai vivendo com você e qualquer chorar no meio do caminho. Não deveria. Ele não... O naturalista, existem uns desdobramentos do naturalismo. Por exemplo, existe o niilismo. Eu falei que Deus cria do nada, né? Ex nihilo, né? É a mesma palavra, nihil, né? É uma palavra grega que significa nada. Então, niilismo vem de nihil, é o cara que ele olha para o mundo e ele tenta explicar as coisas e ele não vê sentido. Então ele abraça a falta de significado. Então nada tem sentido. Eu não busco sentido em nada. O niilista é isso aí. Não, eu nem tento explicar porque nada tem sentido. A vida não tem sentido, não existe início para todas as coisas, mas eu também não sei explicar. Então nada faz sentido. Ele abraça essa dimensão do sem sentido. Como é que consegue viver em sociedade, né? Parece uma coisa meio complicada, né? Você não crê em nada. Por isso que ele abraça anarquismo, ele abraça todas essas coisas que vão para... De falta de absolutos. Né? Então ele defende isso aí. E o marxismo também tem essa ideia de criação, queda, redenção. Então o marxismo ele pega emprestado o naturalismo. Quase sempre. Você pode encontrar um outro marxista que abraça o deísmo. Vai ser os marxistas evangélicos, né? Os protestantes progressistas, né? Tá bem na moda ultimamente, né? A gente viu nas eleições. Então, tá cheio por aí. Eles abraçam o naturalismo ou abraçam o deísmo. Criação, então, ou é matéria ou é um Deus que não tem nada a ver com a história. Tá? O cara que é protestante, mesmo, ele deve necessariamente abraçar o teísmo. Porque é bíblico. Se você for estudar a Bíblia de maneira a respeitar o seu estilo literário, a sua literalidade, você vai encontrar um Deus que interfere na história. Não deixou a coisa solta, né? Qual é a queda do marxismo? Qual é a queda do marxismo? O capital. O capital, a existência do dinheiro é a razão de todos os males. Quase parafraseando o texto bíblico. Né? Para o marxista, o dinheiro é o grande problema, porque gera separação entre ricos e pobres. Qual é a redenção do marxismo? La revolução, né? A busca da igualdade. A revolução, quando a classe proletária tomar o poder, e aí sim a igualdade vai ser estabelecida. Isso é redenção. Igual lá na Venezuela. Igual tá lá, a igualdade está imperando lá. Só o Maduro que não é igual, né? Mas os outros todos estão iguais. Então, aí a consumação do marxista é a vida revolucionária. É o proletário no poder e trazendo ordem, equilíbrio, igualdade. É o Estado supremo, né, trazendo todo o poder e a igualdade para todos os homens. Né? Então, isso é a vida nada transcendente do marxista. Né? Então, combinando mesmo com o naturalismo. Né? Nessa parte do nosso estudo, o Walter comentou sobre algumas agências que cuidam de causas, por exemplo, o Greenpeace, essas coisas todas. Eles se encaixam em alguma coisa disso que nós estamos vendo hoje ou vai... Totalmente. Eles estão aqui. Eles estão onde? Eles estão num desses, com certeza. Tá. Né? Estão mascarados. A cosmovisão deles a gente não sabe exatamente. Né? A gente vai ter que conversar, porque existe uma variedade nisso aqui. Né? Ou seja, existe uma certa comunhão entre esses pressupostos. Você viu uma expressão que denota isso? Aquele papo de a mãe natureza. Né? Exato. Mãe natureza é matéria. Mãe natureza é matéria. Você não sabe exatamente explicar que... Peraí, a mãe natureza é um ser inteligente? Não.
Mãe natureza é a ação, né, da natureza e tal, né? Não existe um ser inteligente. Por que eu coloquei todas essas coisas? Vocês veem então que tudo isso está em oposição ao teísmo. Em oposição ao teísmo. Aliás, todas essas vertentes nascem para responder ao teísmo, que é a visão mais antiga. Lembra que na Idade Média era isso aqui, ó. Ninguém parava. A briga era em casa, era em família, né? Até o livro que eu te falei, ele fala isso. A briga era em família, era católico brigando com anglicano, brigando com luterano, protestante e tal. Era uma briga em família, de vertentes diferentes, mas dentro do mesmo conceito. De um Deus inteligente, criador dos céus e da terra e tudo mais. Então a gente tem que ter essa noção. Essas coisas nascem em resposta ou em oposição ao teísmo, que é a visão mais difundida, né? Da Idade Média, até antes, né? A gente tem essa ideia patente, natural. Ninguém questionava que não existia um Deus. Né? Todo mundo vivia sob esse conceito. Tá? Então a gente decidiu fazer esse estudo, ou começar com esse estudo, porque nunca a gente precisou defender tanto esse conceito de um Deus criador. Da literalidade de Gênesis. A literalidade de Gênesis. Quando está escrito aqui, no princípio, Deus criou, ou criou Deus os céus e a terra, é nisso que nós cremos. Deus criou com um propósito, com uma ideia, né? Vamos ler só para encerrar o propósito, um pouco, né? Uma luz que as Escrituras nos dão sobre o propósito da criação de Deus. Em Colossenses 15, 1,15. Colossenses 1,15. Que diz assim: Ele, que é Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, o que o texto bíblico está dizendo? Que nessa estrutura toda, sustentando tudo isso, está a pessoa de Jesus. Sustentando toda essa criação. Então, antes do início do tempo, ou se Moisés pudesse começar de um outro jeito, né, colocando palavras na boca de Moisés, antes do tempo era Cristo. Aí no princípio criou Deus, os céus e a terra. É isso que Paulo apresenta agora de realidade para a gente. Então, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Olha que interessante como ele cita a mesma expressão de Gênesis, né? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha aí o propósito de todas as coisas. Antes de todas as coisas, Jesus Cristo. E depois de todas as coisas, Jesus Cristo. É isso que o texto bíblico nos afirma. Por que Deus criou? Para glorificar o nome de Jesus Cristo. Para a sua própria glória. A glória do Filho, exatamente. Como em Salmos 2, né? Coloca ele no trono e depois beijai o Filho, para que ele não se irrite, né? Ou seja, ele vai dominar como um rei sobre todas as coisas. Né? Maravilhoso quando a gente pensa, então, na criação, na ação de Deus na história e por que ele faz tudo isso. Né? E se fez homem. Se fez homem, exatamente. Criou para ele poder vir. Né?
Ou seja, essa decisão já foi tomada antes do tempo, né? O sacrifício, de certa forma, já tinha sido feito então antes do tempo. Né? Porque a palavra de Deus empenhada é uma palavra eterna. Então, a palavra de Deus empenhada, ela já é um fato. Né? Ela não precisa acontecer no tempo para ela provar que ela vai acontecer. A gente sim. Ó, terça-feira que vem a gente está aqui, hein? Só vai ser verdade quando eu estiver. Né? E nem vai estar, né? Porque é feriado. Né? Então, olha, mentira, tá vendo? Mas é isso, irmãos. Muita coisa pra gente pensar, meditar aí em Gênesis 1:1, né? E tentar quebrar a cabeça aí, porque isso é uma coisa que desafia bastante a gente.